tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui com as aulas de língua portuguesa. Então vamos iniciar a nossa 13ª semana. Coloquem a identificação da apostila com o nome da escola, o nome do seu professor, o seu nome e a turma na qual você estuda, A, B ou C. Não esqueçam também de colocar a data aqui. E hoje nós falaremos sobre bula de remédio. O que é uma bula de remédio? Eu acho que todo mundo já precisou tomar remédio e aqui eu tenho um exemplo de uma caixinha e esse remédio se chama Buscopan. Bula é este papelzinho que vem aqui dentro, ó, como se fosse uma cartinha. Isso aqui é a bula e hoje nós vamos falar como entender melhor ela, interpretar. Então vamos lá, conceito de bula. A bula de remédio tem a intenção de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis sobre o medicamento. Traz composição, contraindicações, dosagem, reações, precauções e outras informações do medicamento. Então, a bula de remédio, ele é um textinho informativo e também instrucional, pois ele ensina, como nós devemos usar o remédio. Vamos lembrar o que são medicamentos? Medicamentos são produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então aqui nós temos a definição. Medicamentos, então, a gente usa quando estamos doentes, Os medicamentos presentes no mercado brasileiro estão classificados de acordo com a cor da tarja, que a embalagem traz. Esta classificação tem como objetivo esclarecer ao consumidor em relação aos riscos que tal remédio oferece à saúde, visto que existem medicamentos altamente tóxicos que só podem ser consumidos seguindo prescrição médica. Quando isso não ocorre, os danos podem ser bem superiores aos males que se pretendia curar. Então, os remédios, eles trazem uma classificação que é por meio da tarja. A gente já vai ver aqui o que indica cada uma delas. E eles devem ser tomados sempre por indicação médica. Quando a gente sai tomando remédio assim, sem saber se pode ou não, mesmo que lendo a bula, pode correr o risco de ter outras reações e acabar ficando pior do que já estava. Acaba que pode ser uma coisa e piorar outra. Existem 4 formas de classificar os medicamentos. A primeira é a ausência da tarja na embalagem. Remédio livre de venda. Isso quer dizer que o remédio em questão raramente apresenta contraindicação, efeito colateral e tem baixa toxicidade, podendo, portanto, ser consumido sem grandes riscos, sem a apresentação da receita médica. Cabe aqui ressaltar que a pessoa que vai consumir estes medicamentos deve ser responsável o suficiente para consumi-los corretamente sem excessos. Este que eu trouxe, ele não tem a tarja, então significa que ele é de venda livre. A gente consegue comprar lá na farmácia sem uma receita, mas não significa que a gente não precise, quando está doente, deduzir e não ir ao médico e ir lá comprando os remédios, tá bom? Então, tem a quantidade certa, se for tomado em doses exageradas, também vai causar danos da mesma forma. E contraindicação é quando ele não deve ser tomado. Efeito colateral, o que ele pode causar. A tarja amarela, tarja é como se fosse uma faixinha. Ela fica aqui no meio da caixinha. Quando a faixinha que tem é amarela, ela é utilizada para sinalizar que o medicamento é genérico, ou seja, possui as mesmas características, princípio ativo, de remédios mais caros, chamados remédios de referência. Porém, com preço inferior, a embalagem traz a letra G em formato grande na cor preta.
Outra característica dessa embalagem é a inscrição medicamento genérico grafada de azul. Então é um remédio que ele tem outro que serve para a mesma coisa, só que é mais caro. E o genérico ele tem a mesma composição, mas ele é mais em conta. A tarja vermelha é usada em remédios que somente podem ser comercializados com receita médica, impressa em papel branco, que depois da venda ser efetuada deverá permanecer na farmácia. Esta classe de medicamentos pode causar efeitos colaterais severos, pois são psicotrópicos ou remédios controlados. Então, aqueles remédios que têm a tarja amarela, ele só pode ser vendido quando se entrega a receitinha médica, que deve ser em papel branco. Ou seja, tem maior risco se a pessoa tomar esse remédio sem ser prescrito, os danos colaterais podem ser mais fortes. Ela pode sentir outras reações que ela vai se sentir mal. A presença da tarja preta indica que se trata de medicamentos que oferecem alto risco para o paciente, pois ativam o sistema nervoso central ou provocam ação sedativa, e por este motivo pode causar dependência física ou psíquica. As receitas utilizadas para a comercialização deste tipo de remédio são impressas na cor azul e são também retidas nas farmácias e retiradas periodicamente por órgãos públicos de saúde. Então, quando a caixinha do remédio tiver aqui uma faixinha preta, significa que esse remédio ele é muito forte e ele não pode ser tomado sem prescrição médica, ou seja, sem passar primeiro por uma consulta e o médico indicar esse remédio. E porque ele pode causar dependência, a pessoa pode querer tomar ele o tempo todo, ela sempre vai querer, tá? E ela pode ficar sedada. E é perigoso tomar de qualquer forma, tem que saber o jeito certinho de administrar. A receita dele é azul e quando vai comprar esse remédio tem que deixar a receita na farmácia e quem vai tirar essa receita de lá são órgãos públicos. A presença de tarja preta indica que se trata de remédios que oferecem alto risco para o paciente, pois ativam o sistema nervoso central, ou provocam ação sedativa e, por este motivo, podem causar dependência física ou psíquica. As receitas utilizadas para a comercialização deste tipo de remédio são impressas na cor azul, são também retidas nas farmácias e retiradas periodicamente por órgãos públicos de saúde. Então, a tarjinha preta, ela representa que o remédio ele é muito forte e ele pode causar dependência, ou seja, a pessoa vai sempre querer tomar aquele remédio. Ela vai se tornar muito dependente dele. E aqui estão as características de como são. E a tarjinha, ou seja, a faixa que fica no meio do remédio, ela é preta. Agora, vamos ver as informações necessárias em bulas de remédio. O que precisa ter em uma bula. Sempre agora que vocês forem tomar algum remédio ou peçam aí para os responsáveis de vocês para vocês lerem uma bula. Com certeza vocês devem ter alguma na casa de vocês, sempre fica dentro da caixinha ali. E analisem essa bula, ela tem que ter essas coisas, ó. O nome do medicamento, vamos ver aqui na minha, tá aqui em cima, ó, que é Buscopan. Apresentação, que são as formas ou formulações. Então, como o remédio é feito, do que ele é feito. A composição são os ingredientes e as suas dosagens. Aqui já está mais específico cada ingrediente que foi usado para fazer esse remédio e a quantidade desses ingredientes. Informações ao paciente, cuidados de armazenamento e prazo de validade. Então tem que estar bem atento aqui a como que ele tem que ser guardado, se ele tem que ser guardado em temperatura ambiente, ou seja, em um lugar que ele vai ficar com a temperatura que está no local mesmo, não na geladeira, em nenhum lugar muito quente. E o prazo de validade, que é até quando que ele vai funcionar normal, porque ele pode fazer mal
se for tomado vencido. Informações técnicas são os dados farmacológicos gerais sobre o medicamento, que são as informações mais técnicas de como foi feito. A farmacocinética, o metabolismo do medicamento no organismo, ou seja, como ele vai reagir no organismo. As indicações e contraindicações, que indicam as condições em que o medicamento não deverá ser utilizado. Tem alguns casos que as pessoas não podem tomar alguns tipos de medicamento que vai fazer mal, então tem que ler sempre para ver se não tem alguma reação, a pessoa não tem algum tipo de intolerância que aquele medicamento vai fazer mal, ou gravidez e lactação e coisas assim. Precauções. Cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento. Então aqui ele alerta o que pode e o que não pode fazer enquanto está tomando aquele medicamento. Aqui está mais explícito a gravidez, que são as informações totalmente voltadas para aquelas mulheres que estão grávidas, sobre o uso do medicamento durante a gestação, e a lactação, que é o momento da amamentação, quando ela ainda está dando de mamar para a criança. Interações são os dados sobre o uso concomitante com outras substâncias, ou seja, se tomar ele junto com outra coisa, se pode ou não. As reações adversas, que são efeitos colaterais possíveis ou esperados do medicamento, ou seja, o que ele pode causar, se acaso eu tomar e eu sentir uma outra coisa, eu vejo lá, não, isso é normal, tá falando aqui que pode ter essa reação. A posologia, que são as informações sobre a dosagem e os intervalos de administração, ou seja, como devemos utilizar aquele remédio, em quantidade, de quantas em quantas horas. A superdosagem, informações sobre o uso excessivo ou em altas doses, e informações adicionais. Então aqui fala que o que pode acontecer se eu tomar muito daquele remédio. Agora, vamos fazer aqui a atividade número 1. Observando a bula abaixo, responda as questões. Medicamento Anvisa, paracetamol. Olhem só o nome do remédio. A apresentação, ou seja, como ele é, como que ele está esse remédio. Para que este remédio é indicado? É indicado para o tratamento de febre e de dores leves a moderadas, de adultos, tais como dores associadas a gripes, resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dores associadas a artrites e cólicas menstruais. Então, quando a pessoa sente este tipo aqui de sintoma, é que deve-se tomar esse remédio, para isso que ele serve. E como este medicamento funciona? Reduz a febre, atuando no centro regulador de temperatura do sistema nervoso central, e diminui a sensibilidade para a dor, ou seja, faz com que a pessoa sinta menos dor. Seu efeito tem início de 15 a 30 minutos após a administração oral e permanece por um período de 4 a 6 horas. Então, ele diminui a febre e a dor. E ele começa a ter efeito, começa a diminuir a febre 15 minutos depois que a pessoa toma, e dura de 4 a 6 horas o efeito. Agora vocês terão de responder essas perguntas referentes ao remédio. Por que é importante ler a bula de remédio? O que pode acontecer se uma pessoa for tomar o remédio e não ler a bula? Ela, por exemplo, se é alguém que tem menos de 10 anos e vai tomar um remédio que é para mais de 12, não leu a bula, tomou, o que pode acontecer com essa pessoa? Ou é uma gestante, está esperando um bebê e toma um remédio que não pode ser indicado para gestantes. Coloquem aqui por que é importante ler. Qual é o nome do remédio? Vejam ali, logo no início da bula a gente pode encontrar o nome. Para que serve? Como se deve conservar o remédio? Quais são as contraindicações? Em caso de dúvidas sobre o remédio, a quem se deve procurar? Respondam todas essas questões
Se vocês não conseguirem responder sozinhos, pergunte para a mamãe, com certeza ela vai conseguir te ajudar, ou algum responsável que esteja com você. Número 2. Com a ajuda do seu responsável, analise uma bula de remédio e preencha as informações solicitadas. Então, vocês pedirão para o seu responsável uma bula de qualquer remédio que vocês tenham aí. E vão ler essa bula e achar nela a fórmula dela. E vão escrever aqui a indicação, ou seja, quem deve tomar quando sentir o quê, os efeitos colaterais, que é o que a pessoa pode sentir se ela tomar aquele remédio, e a posologia, ou seja, como ela deve tomar, se é de 8 em 8 horas, é um comprimido ou tantas gotas, de quanto em quanto tempo. Aqui vocês irão registrar. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure a sua professora no grupo de estudos. Um beijão e tchau, tchau. Olá, alunos do quarto ano, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando. Eu sou a professora Patrícia Mello, como vocês já me conhecem, né? Já sabem. E estou novamente com mais uma aula de matemática para vocês, tá bom? Mas antes, procure um lugar bem tranquilo para você realizar a sua atividade, né? Com o seu material, a sua apostila. Pois quando você segue a explicação junto com a apostila, fica muito mais fácil, tá bom? Higieniza lá suas mãos, assim como eu higienizo aqui, né, com o meu álcool. E vamos seguindo a nossa aula, tá? Então, temos aqui agora a próxima aula em matemática, algumas situações problema, tá certo? Então, vamos lá. Acompanhe aí na apostila a leitura. Em uma papelaria, comprei um caderno por apenas R$ 12,50 e um estojo por R$ 9,70. Paguei a minha compra com uma nota de R$ 50. Eu recebi troco? De quantos reais foi meu troco? Então, essa situação problema, eu vou fazer junto com vocês. Aqui nós já podemos perceber que são dois cálculos, tá? Então, vamos começar lá. Primeiramente, eu comprei um caderno por apenas R$ 12,50. Então, R$ 12,50, tá? Vou colocar até um pouquinho mais pra cima. Aqui. E um estojo por R$ 9,70. Então, aqui, ó. Então, estou montando a minha continha aqui, ó. Eu peguei R$ 12,50 mais R$ 9,70, tá? E aqui nós vamos fazer o cálculo. Então, 0 mais 0 é 0. 5 mais 7. Eu tenho 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, eu subo 1, coloco 2 aqui. Vou continuar com outra cor, que essa tá falhando. Então, lá. 2 mais 9. Então, vamos lá. Ou 9 mais 2. 9, 10, 11 e mais 1, 12. Então, subo 1 aqui. Vírgula embaixo de vírgula, tá? E 1 mais 1 é 2. Então, a minha compra deu R$ 22,20. Mas esse foi o primeiro cálculo. Agora, eu preciso fazer mais um cálculo, tá? Então, como que eu vou saber quanto de troco eu vou receber se eu pagar com uma nota de R$ 50? Então, vamos pegar, né, primeiramente, a nota de R$ 50 menos o R$ 22,20, tá? Então, nós temos aqui uma continha de menos. Então, dos R$ 50 eu vou tirar o que eu comprei e aqui eu vou saber quanto de troco eu vou obter, tá? Então, vamos lá. 0 tira 0 é 0. Aqui, 0 tira 2 não dá.
né? Então, o número aqui teria que ser maior. Aqui 0 tira 2 também não dá. Então, eu vou ter que fazer um empréstimo lá do número 5 e vem vindo. Tá? O 5 vai emprestar pro vizinho. Opa! O 5 vai emprestar pro vizinho. Então, 5 vai ficar 4. Então, emprestou pro vizinho aqui, o vizinho ficou 10. Ficou valendo 10. Mas ele vai ter que emprestar pro outro vizinho aqui, ó, tá? Porque 0 não dá pra tirar 2 aqui. Então, ele vai valer 9, emprestou pra esse, vai valer 10, tá? Então, de 10 eu vou tirar 2, agora eu consigo. Então, nós temos 8, tá? E 9 tira 2? 9 e tira 2. Olha aqui, 9. Tiro 2, eu fico com 7. Não esqueça que é vírgula embaixo de vírgula. E 4 tira 2 é 2. Então, aqui eu concluo que o meu troco será de R$ 27,80, tá? Então, qual é a pergunta? Recebi troco? Sim. De quantos reais? Aí eu vou escrever lá por extenso. Recebi de troco R$ 27,80, tá? Você pode escrever por extenso ou pode colocar lá, não esqueça de colocar na frente o cifrão, tá? E tá feita a nossa primeira situação problema, tá? Então, na número 2, a sorveteria Sabor de Verão está com a seguinte promoção. São 12 picolés por apenas R$ 9,00. Se eu comprar 36 picolés, quantos reais eu gastarei? Então, essa situação problema é com vocês, tá? Não esqueçam, né, de montar o cálculo certinho, número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, tá? E na hora da leitura também, usar, falar, né, certinho, reais, centavos, né? Quando for necessário. Então, aqui no número 3, fui ao mercado e comprei um pacote de arroz por R$ 12,60. E 2 pacotes de feijão por R$ 7,50 cada um. Quantos reais eu gastarei ao todo? Então, vamos lembrar aqui que eu comprei um pacote de arroz. Um equivale, né, a R$ 12,60. E 2 pacotes de feijão. Então, cada pacote de feijão vale R$ 7,50. Então, é 2 vezes, né, esse valor aqui que você vai somar. Monta a sua continha. Tem o resultado? Vai lá na resposta. Qual que é a pergunta? Quantos reais gastei ao todo? Gastei ao todo. Aí você vai colocar lá o cifrão certinho. Tantos reais, tá? Aí, no número 4. Lucas foi à lanchonete e comprou um x-salada por R$ 17,00 e uma lata de refrigerante por R$ 5,50. Quantos reais ele receberá de troco ao pagar com uma nota de R$ 100? Pedro tinha uma conta poupança de R$ 175,00 e ao final do mês ele fez um depósito de mais R$ 215,00. Quantos reais ele tem agora? Então, Pedro já tinha na poupança R$ 175,00 e depois, lá no final do mês, ele depositou 215. Aqui nós queremos saber quantos reais ele tem agora, tá? Então, junta tudo. Então, por enquanto é só. Resolvam aí os probleminhas, né? Não esqueçam das respostas. Qualquer dúvida, procura a sua professora lá no grupo de estudos, tudo bem? Então, até mais. Tchau, tchau!